Estamos de volta ao segundo bloco do nosso programa Direito na TV, hoje com a presença de duas acadêmicas formandas do curso de Direito, a acadêmica Cristiane e a acadêmica Cíntia. Estamos aqui discutindo questões que envolvem o crédito, a dívida do devedor, como ele paga, o que pode sofrer, quais os bens que podem ser buscados. E, dentre essas questões, nós discutimos antes, e aí poderíamos aprofundar perguntando para a Cíntia, que com relação ao fiador, Cíntia, né, em que hipótese poderá sofrer a busca pelo credor do seu patrimônio? Quer dizer, quando que o credor, vamos imaginar que um locador, né, pode alcançar os bens do fiador? Em regra, ele pode alcançar os bens do fiador quando o verdadeiro devedor ele não paga a dívida. Certo. Por quê? O ordenamento diz que a responsabilidade do fiador ela é subsidiária, ou seja, primeiro teria que adentrar no patrimônio do devedor principal, certo, ver se ele tem bens, né? Uma locação, locatário, por exemplo? Isso, locatário. Bens para satisfazer a dívida, ou ele não pagando, aí sim tu adentraria no patrimônio do fiador. Perfeito. Mas isso na prática não acontece. O que acontece é que como é que eu posso dizer? Que ele já no próprio contrato? No próprio contrato já entra dentro do patrimônio do fiador. Ele renuncia, então, esse direito que ele teria, isso? O contrato de fiança, uma das cláusulas, diz que o fiador, na hora que ele assina, ele está renunciando ao benefício de ordem. O que seria esse benefício de ordem? É que o credor ele pode penhorar os bens do fiador e não precisa necessariamente primeiro notificar o credor. Facilita a vida do credor, vamos dizer assim. Com certeza. Então, na prática, por essa existência desses contratos que são feitos pelo credor, e aí, obviamente, ele vai pensar no bem dele, ele exclui essa garantia, então, de primeiro cobrar do devedor. Ele exclui. É bom, então, que os fiadores fiquem sabendo disso. Os bens podem ser atingidos inicialmente. E aí, Cíntia, nessa busca, então, né, que o credor vai fazer, é possível que o fiador fique literalmente sem aquele bem de família dele, quer dizer, aquele único imóvel onde ele reside com a sua família? Tem fundamento isso? Tem. Existe uma lei 8.009 de 90 que ela traz a impenhorabilidade do bem de família do fiador. Só que no artigo 3º existem algumas exceções onde o bem de família poderá ser penhorado. E uma delas seria o caso do bem de família do fiador, que ele pode ser penhorado em caso de não pagamento da dívida pelo devedor. Nos contratos de locação. Nos contratos de locação. É uma garantia grande, então, para o credor que ele vai conseguir receber, porque o fiador fica, inclusive, sem a sua casa onde ele mora, é isso? Assumir a responsabilidade de fiador é um risco, né? É um risco muito grande. E é um contrato, como a gente comentou no primeiro bloco, que não gera nenhuma vantagem, vamos dizer assim, para o fiador, né? Ele faz justamente por uma questão de parentesco, de laços, de amizade, né? É importante, então, esse teu esclarecimento. E aí, agora eu perguntaria para a Cristiane se ela poderia nos explicar de forma contextualizada em que situações a poupança de um devedor não pode ser atingida por a execução de um credor. Quer dizer, o credor move uma ação e o devedor tem dinheiro na poupança e não paga. Explica isso para o nosso telespectador. Existe essa possibilidade, né, segundo o nosso ordenamento jurídico, né? Como, por exemplo, no caso de eu receber um cheque, esse cheque volta sem provimento de fundos. Eu proponho uma ação de execução, o juiz manda penhorar dinheiro, como nós já falamos que é a primeira opção de penhora. Certo. Esse dinheiro é penhorado, depois verifica-se que esse dinheiro está depositado em caderneta de poupança. Caderneta de poupança, quer dizer, então o devedor consegue poupar dinheiro. Consegue, exatamente. Pagar suas dívidas, não? Não, ele consegue poupar dinheiro e ele tem esse dinheiro ali sem responder pelas suas dívidas, né? Ele pode ficar até com 40 salários mínimos, quer dizer, R$ 20.400 correspondentes no dia de hoje, e não paga o que deve. É isso que acontece nos dias de hoje. Então, quer dizer que na prática é possível que aconteça uma situação do credor vir a cobrar, mover essa ação de execução que tu explicaste no primeiro bloco, encontrar dinheiro no patrimônio do devedor, mas esse dinheiro não poder ser tirado
do patrimônio do devedor? É isso. Essa é uma inovação, não é tão nova, mas é de uma lei de 2006 que trouxe essa questão dessa impenhorabilidade, essa hipótese, né? Que aí o legislador, ele argumentou, ele justificou essa impenhorabilidade, dizendo que o devedor, ele tem o direito de ter a sua dignidade preservada, né? Que todo cidadão, ele tem direito de ter uma reserva para uma eventual doença, um desemprego, etc. E com isso, ele está tutelando... É uma espécie de previsão, então, para um eventual problema que venha a surgir na vida do devedor. Então, em até 40 salários mínimos, não pode ser penhorado segundo a legislação em vigor. Importante esses esclarecimentos de vocês, até porque se percebe aqui, de um lado, né, o posicionamento do legislador defendendo o lado do devedor, né, então a lei protegendo o devedor, dizendo que até 40 salários mínimos tu tem esse direito, e de um outro lado, o fiador, vamos dizer assim, devedor, que não tem direito nem sequer a ficar com o seu bem de família, né, com o seu único imóvel. Então é importante esses dois esclarecimentos. Nós voltaremos para um último bloco, nosso terceiro e último bloco, para que vocês aí exponham os motivos da apresentação da monografia de vocês, as razões que as levaram a analisar esses dois temas importantíssimos, que com certeza os nossos telespectadores devem estar gostando. Faremos agora uma breve pausa e em alguns instantes estaremos de volta. Não saia daí.